Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós estaremos estudando história, tá? Falando sobre o Brasil rural, tá? Não esqueçam que estamos no módulo 2, é o capítulo 3 da parte de geografia, de história, tá? E estaremos falando sobre a vida rural no Brasil e a ocupação das terras. Esses exercícios estão entre as páginas 240 a 245 do livro, tá bom? Não esqueçam de colocar a data, dia 7 de maio, tá? Vamos lá, vida rural no Brasil. Observe a imagem a seguir, ó. Observe essa imagem aqui. Quando a gente olha para ela, automaticamente a gente já vê uma cena da vida rural, né? Da área rural, tá? Porque quando a gente fala em cidade, né? Em área urbana, a gente está falando mais aqui para trás, ó. Mais nos prédios, nas ruas, nas avenidas. Tá? Quando a gente vê essa primeira parte aqui da imagem, a gente já vê que se trata de um campo, né, da área rural, tá bom? Os municípios brasileiros, eles são formados em grande parte por espaços rurais e urbanos, tá? Os espaços urbanos possuem uma grande aglomeração de pessoas, que não está podendo acontecer agora, né? Todo mundo sabe disso, não pode sair de casa, tá? Moradias, é formado por moradias, além de prédios e outras construções. Já os espaços rurais são caracterizados pelas plantações, criação de animais, moradias mais afastadas uma das outras, né? Nós conseguimos ver uma vida mais saudável, uma vida mais tranquila na área rural, tá? As atividades da vida rural sempre tiveram grande importância para a história do Brasil, sendo essenciais para a economia do nosso país. Se a gente for pesquisar a história do nosso país, nós vamos ver que desde lá do início, né, sempre foi utilizado coisas da área rural para serem vendidas, alimentos da área rural para serem vendidos, né, para trazer lucro para o nosso país, tá bom? Além disso, muitas das tradições brasileiras se desenvolveram no meio rural, como é o caso da festa junina, né, dessas festas típicas, das festas folclóricas e tudo mais, tá bom? A produção agropecuária é responsável por gerar grande parte da riqueza do nosso país, né, garantindo assim o sustento de muitas famílias, né? Praticamente tudo que a gente se alimenta vem da agropecuária, né? A gente precisa dos legumes, da carne dos animais para a gente poder comer, para a gente sobreviver, tá? Então a área rural ela tem uma grande importância na nossa vida, tá bom? A área rural também tem importância, né, na tradição dos alimentos. Tá? Na culinária rural brasileira estão presentes diversos pratos e iguarias tradicionais, coisas que já vêm há longo tempo, de longa data de outros lugares, tá? Que no caso é a pamonha, bolo de fubá, bolo de aipim, essas coisas, tá bom? E as festas típicas que a tia já falou, né? Das festas juninas, das festas sertanejas, das festas folclóricas, tá bom? A ocupação das terras, tá? Essas terras começaram a se formar no ano de 1500, né? Em 1500 existiam entre 2 e 4 milhões de indígenas vivendo no território que atualmente corresponde ao Brasil. Suas tradições valorizavam o uso não predatório das terras e o respeito à natureza. O que é o uso não predatório? Eles não destruíam a natureza, tá? Eles tinham todo o cuidado com a natureza, tá bom? E o respeito a ela. Nessa época, porém, uma expedição portuguesa liderada pelo navegador Pedro Álvares Cabral desembarcou no litoral do Brasil. E esse acontecimento deu início a uma mudança na forma como as terras brasileiras eram ocupadas e exploradas. Tá? Começou a mudar aquilo que era antes, né? Eles começaram a mudar a natureza que já existia no nosso país, tá? E para isso eles começaram a utilizar a mão de obra indígena. Tá? Eles começaram a fazer a extração de uma grande quantidade de uma árvore chamada pau-brasil para ser vendida, porque essa árvore era usada para atingir tecidos, a madeira gerava altos lucros para os portugueses e eles precisavam de uma mão de obra para fazer esse tipo de trabalho que não fosse paga, né? Uma mão de obra escrava. E aí naquela época, como tinha muitos indígenas no nosso país, eles utilizavam a mão de obra indígena. Tá? E como é que eles pagavam os indígenas? Em troca de mercadorias. Por exemplo, os índios trabalhavam para eles e eles davam ferramentas para eles caçarem, para eles pescarem,
né, algumas joias, algumas roupas para as índias, tá bom? E eles faziam assim e os índios achavam que estavam no lucro, tá bom? Transformando as paisagens. Até cerca de 1530, os portugueses mantiveram a exploração do Brasil restrita ao litoral com a extração do pau-brasil. No entanto, com o passar dos anos, os portugueses iniciaram a colonização do Brasil, ocupando primeiro o litoral e depois o interior do território. Com a colonização portuguesa, teve início um longo processo de transformação das paisagens brasileiras. A região da Mata Atlântica, por exemplo, foi uma das mais afetadas. Eles começaram a mexer na nossa paisagem, né? Para que o interesse deles fosse solucionado, tá bom? Aqui eu já tenho um mapa, ó, da Mata Atlântica em 1500 e em 2014, tá bom? Em 1500 e 2014, né? Eles começaram a mexer na paisagem, ó. Esse aqui tá de amarelinho, né? Um verdinho mais claro, são as áreas ocupadas pela Mata Atlântica em 1500, ó. Olha só, olha como que tinha a Mata Atlântica nesse período. Depois, em 2014, olha o quanto de Mata Atlântica que nós temos. Muito pouco, porque eles desmataram para poder realizar os próprios interesses, tá bom? As capitanias hereditárias. Para impulsionar a colonização, em 1534, a coroa portuguesa dividiu o território brasileiro em 15 lotes chamados capitanias hereditárias. Esses lotes foram entregues a nobres e a comerciantes portugueses conhecidos como donatários, que assumiram a tarefa de povoar o território e fazê-lo produzir. Imagina que isso está acontecendo hoje, a gente pega o Brasil todo e divide em 15 partes e dá às principais pessoas, né, que são consideradas as principais pessoas do nosso país. Essas pessoas, elas vão ser chamadas de donatários, ou seja, elas vão receber essa doação, tá? E tem que fazer com que essa doação seja produzida, ou seja, aquele lugar que ela ganhou, ela tem que fazer produzir aquele lugar, tem que gerar lucros naquele lugar, tá? E foi isso que aconteceu nesse período, tá bom? Gente, um beijo, tá? Até a próxima aula, qualquer dúvida é só chamar a tia.